Olá pessoal, vamos iniciar então a nossa aula no módulo 6, rochas e minerais. Então aqui nós temos definições, vamos aqui argumentar e definir o que são rochas e o que... Pessoal, nessa imagem aqui nós vamos definir o que são minerais e o que são rochas, tá? Então vamos começar pelos minerais, tudo bem? Minerais, eles são substâncias de origem inorgânica, tá? O que significa que não vêm de seres vivos, né? E eles são compostos ali de um ou mais elementos químicos, né? São encontrados aí naturalmente na crosta terrestre, né? No estado sólido. Eles têm uma estrutura cristalina definida. Então pense neles assim como um bloco de construção da crosta terrestre, tá? Nós podemos também aqui citar outras características, né, desses minerais. Os minerais, eles têm uma composição química muito específica, tá? E também tem uma estrutura ordenada. Isso significa que os átomos, né, dentro de um mineral, eles estão ali organizados de maneira muito precisa, formando ali os cristais. Por exemplo, o sal de cozinha, né, que é o cloreto de sódio, é um mineral com uma estrutura cristalina clara, né? Já as rochas, pessoal, elas são agregados naturais de um ou mais minerais, tá? E isso quer dizer que uma rocha, ela é formada pela união de vários minerais, né? Elas estão presentes ali na constituição da crosta terrestre e podem ali variar muito, né, em composição, variar também em aparência, ok? As rochas, elas também podem ser classificadas em 3 grandes grupos, né? De acordo com a sua origem, é claro. Tem as ígneas, né? Ou as magmáticas, sedimentares e metamórficas. Pessoal, as rochas ígneas, né? Ou magmáticas, como você preferir chamar, né? Elas se formam ali pelo resfriamento e a solidificação desse magma, né? Que é a rocha derretida no interior da Terra, tá? Então, quando esse magma ele esfria lentamente ali no interior da crosta, ele forma rochas, né, com cristais grandes, né, como o granito, por exemplo. Então, se o magma ele esfria rapidamente na superfície, ele forma ali rochas como cristais pequenos, né, como o basalto, por exemplo. Então, a imagem aqui, ela mostra uma parte de uma rocha de granito, né, que é um exemplo de rocha ígnea, tá? As rochas sedimentares, como que a gente pode compreender? Que ela se forma pela compactação, né, e cimentação desses sedimentos ao longo do tempo. E esses sedimentos, eles podem ser fragmentos de outras rochas, resto de plantas, resto de animais, né, minerais ali precipitados da água, tá? Então elas são muito importantes, por quê? Porque frequentemente, né, contém fósseis, tá? E a imagem aqui, ela mostra pra gente uma parte, né, de uma rocha de calcário, que é um exemplo, né, de rocha sedimentar, tá? Já as rochas metamórficas, né, elas se formam pela transformação de rochas que já pré-existem ali, né, devido ao calor, pressão ou também dos processos químicos, tá? Então essas transformações, pessoal, elas alteram a estrutura e a composição das rochas originais, criando ali texturas, né, várias texturas e minerais. Então, assim, um exemplo comum é o mármore, né, que ele se forma a partir do calcário, tá? Então a imagem ela mostra ali uma parte de uma rocha, né, gneiss, né, que é um exemplo de rocha metamórfica. Então, assim, vamos só recapitular aqui para a gente entender. Os minerais são substâncias inorgânicas, né, com composição química muito específica e uma estrutura cristalina, tá? São facilmente encontrados na crosta terrestre. Já as rochas, elas são um agregado, né, naturais aí desses minerais. Então, nós temos 3 tipos: as ígneas, as sedimentares
e as metamórficas, tá? Então, a gente precisa falar da importância disso, né? Entender a diferença entre minerais e rochas, a sua classificação, é fundamental para a gente compreender a geologia da Terra, né? Por quê? Porque os minerais, eles são blocos de construção, né? Enquanto as rochas são a estrutura que compõe a crosta terrestre, tá? Então, estudar esses elementos ali nos ajuda a entender, né, a história do nosso planeta, né, os processos também que mudaram a sua superfície, ok? Pessoal, nessa imagem do livro de vocês, nós vamos entender aqui o ciclo das rochas, né, que é um processo aí contínuo de transformação das rochas na Terra, tá? Então, nós começamos aqui com a meteorização, né? Que é quando essas rochas elas são quebradas em sedimentos pelo clima, né? Como a chuva, o vento. Então, esses sedimentos, né? Eles são transportados pela água, pelo vento ou gelo e vão se depositando ali em novos locais, tá? Já com o tempo, né? Os sedimentos eles vão se compactando ali, se cimentam, né? Formando ali as rochas sedimentares, tá? E quando essas rochas sedimentares elas são submetidas a altas pressões, altas temperaturas no interior da Terra, né, elas se transformam ali em rochas metamórficas, que se aquecida ainda mais, elas podem derreter completamente, né, e também acabar aí formando o magma, tá? Então, quando o magma ele esfria e se solidifica, né, formam ali as rochas magmáticas, né? Então, se o resfriamento ele ocorre abaixo da superfície, nós temos as rochas magmáticas intrusivas. E se ele ocorre na superfície, né, nós temos ali as rochas, né, magmáticas extrusivas. Então, intrusiva no interior, extrusiva na superfície. Essas rochas magmáticas, elas podem ser empurradas para cima, né? E expostas também na superfície ali, através de processos tectônicos, né? E o ciclo começa novamente com a meteorização, tá? Esse ciclo é contínuo, ele mostra como as rochas na Terra estão em constante transformação, tá? Em constantes mudanças. Pessoal, nessa imagem retirada do livro de vocês, nós vamos falar sobre as províncias geológicas no mundo, tá? Essa imagem faz parte aí de uma aula sobre as províncias geológicas, né? Onde se explora aí as principais estruturas geológicas presentes aí na crosta terrestre, tá? Então, pessoal, a crosta terrestre, ela possui 4 grandes províncias, né? Ou estruturas geológicas, tá? Então, essa parte da imagem, né, ela explica, né, que a crosta terrestre é dividida em 4 grandes tipos de províncias, né, que são, na verdade, né, a gente começa ali pelo cratons, né, pelas bacias sedimentares, pelos terrenos vulcânicos e pelos dobramentos modernos, tá? E a gente vai começar aqui detalhando sobre os cratons, né? A gente vai defini-los, né? Que eles são, na verdade, a porção mais antiga e estável da crosta terrestre, tá? Então, assim, os cratos são áreas muito antigas da crosta, né? Que são ali exatamente estáveis e têm resistido ali às erosões e às outras mudanças geológicas ao longo de bilhões de anos, tá? E a gente pode detalhar assim como uma característica, né? Geralmente eles são formados assim por rochas muito antigas e rochas muito resistentes, tá? Então as rochas que compõem os cratons, né, elas são muito antigas e duras, né? O que lhes permite também ali resistir ao desgaste, à alteração por longos períodos geológicos, tá? A exemplo disso, nós temos o escudo canadense, né, na América do Norte. Porque o escudo canadense ele é um exemplo clássico, né, de um craton, tá? É uma vasta área de rochas cristalinas que estão expostas ali e que formam o núcleo da América do Norte, ok? Então, a imagem ali à direita, né, da descrição ali,
ela mostra uma paisagem, né, que é típica de um crato, tá? Provavelmente essa imagem seja do escudo canadense. Então nela é possível ver aí essas rochas expostas, tá? Então assim, a rocha exposta ela representa a superfície dura, resistente, típicas ali do Cratos, tá? Já a água e a vegetação, né, que também está mostrando na imagem, né, a interação dela com a geologia e o ambiente natural, tá? A imagem, então, pessoal, para a gente aqui, ela explica que a crosta terrestre ela é dividida em 4 tipos principais de estruturas geológicas, sendo crátos, né, que são as porções mais antigas e estáveis, são formados ali por rochas muito resistentes, e o escudo canadense ele é um exemplo clássico dessa estrutura geológica, tá? A paisagem é típica de um cráton, né, que inclui ali rochas expostas, né, uma interação ali com os elementos naturais, como a água e também a vegetação. Aqui nós temos também uma imagem que ilustra, né, como se forma uma bacia sedimentar, tá? E essa imagem ela está detalhando os processos de meteorização, erosão, transporte, sedimentação e a formação de rochas sedimentares. Então, pessoal, existe um processo de formação, né, que é meteorização e erosão. A meteorização ela se refere à decomposição, à desintegração das rochas na superfície terrestre devido aos fatores climáticos, como chuva, vento, variações de temperatura, entre outros, tá? Já a erosão ela ocorre quando esses materiais, né, da meteorização eles são removidos, né? Eles são transportados ali por agentes como água, como vento e o gelo. Então, na imagem ali, as montanhas à esquerda, elas representam áreas onde a meteorização e a erosão elas estão ocorrendo, né? Porque o transporte e a sedimentação promovidos pela água e pelo vento, né? Os materiais erodidos, na verdade, eles são carregados pela água dos rios, né? Pelo vento ou pelo gelo ali em movimento, tá? Então, à medida que esses materiais eles são transportados, eles acabam ali se depositando em áreas mais baixas, né, como vales e também bacias. Então, o material mais fino transportado por mais tempo e pode sedimentar ali em áreas distintas, tá? Então, nesse desenho aí, nós vemos como os rios, né, os ventos, eles transportam esse sedimento para uma bacia sedimentar, que é a área ali em azul claro, né, representando a água, tá? Então, assim, já no ambiente marinho, né, as correntes oceânicas, elas também transportam e depositam materiais ali através do processo da correnteza, né? Que há também a precipitação química, né? Então, assim, a imagem ela mostra setas azuis, né, representando ali correntes oceânicas, né, que ajudam ali na deposição de sedimentos no fundo da bacia, tá? E esse acúmulo de sedimento e formação de rochas sedimentares. Sobre o acúmulo, pessoal, com o tempo, essas camadas de sedimento elas vão ali se acumulando, né, uma sobre a outra, tá? Então, as camadas superiores elas exercem pressão sobre as inferiores, né? E aí nós temos a diágese, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra aqui que parece um pouquinho difícil, né? Que é a diagênese, tá? A diagênese, pessoal, é um processo que inclui a compactação e cimentação, né? Que transforma ali o sedimento em rochas sedimentares. Então, a parte inferior da imagem ali mostra várias camadas de sedimentos compactados, né? Que ao longo de muitos anos ali se transformam em rochas sedimentares, tá? E se a gente for falar assim um pouco mais didático, sendo muito mais, né, didático aqui, a gente poderia dizer que as rochas das montanhas elas sofrem meteorização e erosão. Elas vão se quebrando, fragmentando em pequenos pedaços, tá? E quem que faz esse transporte? A água dos rios, o vento, né, que transportam esses pedaços aí para as áreas mais baixas, né?
Então, aí acontece a sedimentação, onde esses pedacinhos são depositados em bacias sedimentares e ali eles vão se acumulando, né? E aí vem o processo de transformação. Então, com o tempo, essa pressão, né? Essas camadas de sedimentos ali, elas se transformam em rochas sedimentares, tá? E o que a gente pode concluir, então, disso? A imagem ali ilustra, né, o ciclo de formação da bacia sedimentar, desde a meteorização das rochas, né, que acontece nas montanhas, até a deposição e transformação em rochas sedimentares. Tá? Então, assim, esse processo ele é crucial ali para a formação ali de muitos dos tipos de rochas que nós encontramos, né, na crosta terrestre e para a criação aí de novos terrenos geológicos. Então aqui nós vamos falar um pouco mais sobre os terrenos vulcânicos, tá? A gente vai começar analisando a imagem que nós temos aqui, né? Ela representa ali um terreno vulcânico. Então, o que a gente precisa saber, né? Que esses terrenos vulcânicos, na verdade, eles são áreas, né, formadas ali pelas atividades vulcânicas, né? Onde a gente vê que a lava ela se solidificou em rochas ígneas, tá? Mas o que isso realmente significa, né? Então, assim, você imagina um vulcão em erupção. A lava, que é a rocha derretida, né? Ela escorre ali pela encosta do vulcão e quando essa lava esfria e solidifica, ela forma novas rochas também. Então, esses terrenos aí resultantes são o que chamamos de terrenos vulcânicos, tá? E essas áreas, pessoal, elas são assim frequentemente, né, associadas a vulcões e também atividade sísmica, tá? Então, assim, não é raro encontrarmos esses terrenos, né, em regiões aí com muitos vulcões ativos, né, ou também extintos. Então, vocês sabiam que atividade sísmica, né, como terremotos, né, muitas vezes acompanham, né, as erupções vulcânicas, tá? Então, isso acontece porque o movimento do magma no interior da Terra, ele pode causar, sim, tremores, tá? Então, assim, um exemplo que a gente pode utilizar aqui, né, é um exemplo clássico de terreno vulcânico, por exemplo, é a região dos Andes, né, na América do Sul, tá? Então, assim, os Andes, eles são, assim, uma cadeia de montanhas, né, com muitos vulcões, né? E a atividade vulcânica ali ao longo de milhões de anos, né, moldou a paisagem daquela região. Então, assim, nós podemos ver ali essa rocha, né, tanto ainda quente, né, antes do resfriamento, e a gente pode ver ali uma parte dela que está resfriada. Então, é como se fosse um rio de fogo mesmo, né, escorrendo, formando aí essas belas e perigosas paisagens, tá? Então, assim, quando essa lava esfria, ela se torna ali uma rocha muito dura e resistente, chamada rochas ígnea, tá? Então agora a gente vai só recapitular mais um pouquinho aqui para a gente entender. A lava que sai dos vulcões se solidifica, né, para formar rochas ígneas, tá? Então assim, elas são associadas a vulcões e terremotos, tá? A região dos Andes da América do Sul é um exemplo disso, tá? Então, assim, eu não sei se alguém já ouviu falar, né, sobre o impacto, né, das erupções vulcânicas no clima global, né? Porque as grandes erupções elas podem sim lançar cinzas na atmosfera que refletem a luz solar. Então, isso acontece no processo de resfriamento temporário da Terra, tá? Então, assim, esses terrenos vulcânicos, pessoal, eles vão nos mostrar o quê? Que pode um poder incrível da natureza, né? Que transforma as paisagens da Terra. Então, assim, elas só são belas, né, e fascinantes de estudar, mas também são essenciais, né, para a gente poder entender a dinâmica do nosso planeta. Então, aqui nós vamos falar um pouco mais sobre os dobramentos modernos. Tá? Nós temos aqui uma definição, uma característica e um exemplo. Então, assim, os dobramentos modernos, pessoal, são regiões onde as placas tectônicas elas colidem, né? Causando ali o dobramento e a elevação da crosta terrestre. Mas o que isso significa, né? Então, nós vamos imaginar aí duas grandes placas, né, de um quebra-cabeça que elas se encontram ali e pressionam uma contra a outra,
E essa pressão, ela vai fazer com que a superfície ela se dobre, né? Ela acaba se elevando, formando ali as montanhas, tá? Então, assim, esses dobramentos, né, eles acabam, assim, sendo responsáveis pela formação de grandes cadeias de montanhas. Então, assim, quando você vê uma cadeia montanhosa, assim, alta, né, aquela coisa impressionante, né, como a dos Himalaias, por exemplo, né, saiba que ela foi criada por esse incrível, né, fascinante processo de dobramento aí da crosta terrestre devido aos movimentos das placas tectônicas. E um exemplo assim icônico, né, assim de dobramento moderno são dos Himalaias, né, na Ásia. Vocês sabiam que o Everest, né, a montanha mais alta do mundo, faz parte dos Himalaias? Então, pessoal, esse gigante, né, ele nasceu ali do encontro entre a placa tectônica da Índia, né, e a placa tectônica da Eurásia, tá? Então, assim, nós vamos olhar para essa figura agora, tá? Porque essa figura, ela mostra para a gente ali duas placas, né, se encontrando ali. Então, a área onde elas colidem, né, é onde ocorrem os dobramentos modernos. Tá? Então, assim, veja como que a crosta terrestre se dobra e se eleva, né, formando ali as montanhas. Tá? Então, assim, tudo começa, na verdade, né, com os movimentos das placas tectônicas. Essas placas elas estão sempre se movendo, embora muito lentamente, né? Quando duas placas se encontram, a força da colisão ela faz com que a Terra entre elas se dobre e se elevam, tá? Então, assim, essas forças, né, poderosas, elas formam ali algumas montanhas mais altas e impressionantes do mundo. Então, assim, pense nos Himalaias, né? Que não só são altos, mas também são muito jovens em termos geológicos, né? Então, assim, isso significa que eles ainda estão crescendo, tá? E qual que é a importância disso, né? Então, assim, estudar esses dobramentos modernos, né, nos ajuda ali a entender como o nosso planeta ele está em constante mudança, tá? Então, assim, essas montanhas elas podem afetar o clima, o ecossistema e até mesmo as atividades humanas, tá? Então, assim, alguém então sabia como que essas montanhas elas podem influenciar o clima de uma região? Sim, pessoal, as montanhas altas, né, como dos Himalaias, elas bloqueiam as massas de ar, né, criando ali climas, né, de cada lado da cadeia, né? Então, por exemplo, os dobramentos modernos, né, eles são, na verdade, a prova do poder das forças naturais que moldam o nosso planeta, né? Então, assim, elas nos mostram também como que a Terra está em constante movimento e também constante transformação. Então, estudar esses processos nos dá ali uma visão fascinante, né, da dinâmica da crosta terrestre, da criação das paisagens, assim como nós as conhecemos. Então, aqui nós temos também as províncias geológicas do Brasil. Pessoal, nós temos ali definições, características e também exemplos, né? Então, vamos lá. No Brasil, o território é dividido em 3 grandes províncias, né? Ou estruturas geológicas, tá? Nós temos ali o escudo cristalino, bacias sedimentares e terrenos vulcânicos, tá? Então, assim, cada uma dessas províncias, elas têm características únicas e também importantes para o nosso país, tá? A figura, por exemplo, né, que está ali atrás da câmera, né, é uma representação da província geológica do Brasil. Então, assim, veja como que elas estão assim, organizadas, né, no território brasileiro. Já os escudos cristalinos, pessoal, é muito interessante a gente se atentar que são áreas compostas por rochas muito antigas, rochas muito resistentes, né? Formadas ali principalmente a partir dos crátons. Então, pense nos crátons como
o núcleo duro do nosso planeta, né? Que se manteve ali estável ali ao longo de bilhões de anos, tá? E essas áreas, elas são assim as porções mais estáveis do território brasileiro, né? Então isso significa que elas não mudam muito ao longo do tempo, né? E elas também são muito resistentes à erosão, tá? Então, além disso, né, os escudos cristalinos são ricos em minerais metálicos como ferro e ouro, né, o que é muito importante para a economia do nosso país. Tá? Então, um exemplo disso, né, um exemplo clássico ali de escudo cristalino no Brasil é o escudo brasileiro. Tá? Ele cobre ali uma grande parte do nosso território e inclui ali áreas como o Planalto Central, né? E também a Serra de Minas Gerais, tá? Então, assim, olhem bem aí essa imagem, né? Observa essa imagem, né? Ela mostra para a gente ali uma paisagem típica dos escudos cristalinos, né? Com suas rochas ali expostas, né? Imponentes ali, formando ali formações impressionantes. Então, essa é uma vista de uma área bem elevada, né? Mostrando ali a resistência, a imponência, a beleza dessas formações, tá? E agora a gente pode ver também, né, os escudos cristalinos, assim, e ver como que eles se formam há bilhões de anos, né? Então, assim, quando a crosta terrestre ela estava, na verdade, se solidificando. Então, essas áreas permaneceram estáveis desde então, né, resistindo ali a muitas mudanças geológicas ao longo desses bilhões de anos, tá? Então, assim, devido, né, a sua estabilidade, né, e a riqueza em minerais, né, os escudos cristalinos eles são extremamente importantes para a mineração no Brasil, tá? Eles fornecem ali muitos dos recursos metálicos, né, que usamos também no nosso dia a dia. E por serem, na verdade, tão estáveis, pessoal, essas áreas elas são menos propensas a terremotos, né, e também a outras atividades sísmicas, né, o que é uma vantagem ali para a construção de infraestruturas, né, como cidades, como também as estradas, ok? Então aqui a gente vai esclarecer um pouco mais sobre as bacias sedimentares. Pessoal, essas bacias, elas são regiões ali onde esses sedimentos se acumulam ao longo de milhões de anos, né, como nós falamos anteriormente. E elas são formadas ali por camadas de rochas sedimentares, né? Então, assim, para visualizar isso, pessoal, pense num grande vale, assim, uma grande depressão no terreno, onde os rios, onde os ventos e até mesmo geleiras ali depositam partículas de areia, né? Lama e também outros materiais. Então, com o tempo, essas partículas se acumulam em camadas, sendo compactadas ali, né, e transformadas em rochas sedimentares. Então, assim, a imagem que nós temos aqui, né, mostra ali um processo, né, em detalhes, né? A chuva desgasta as rochas das montanhas, a enxurrada transporta esses detritos ali para a bacia onde eles vão se depositar, tá? Então, assim, as bacias sedimentares, na verdade, elas são muito conhecidas por serem ricas em recursos fósseis, como o petróleo e também o gás, tá? Então, assim, isso acontece por quê? Porque ao longo de milhões de anos, pessoal, restos de plantas, animais foram enterrados ali naquelas camadas de sedimentos, né? Onde sob alta pressão e temperatura acabaram ali se transformando em combustíveis fósseis, tá? Então, assim, essas bacias, elas são de grande interesse econômico e energético, tá? Então, assim, na imagem ali nós vemos uma ilustração ali das camadas, né, de sedimentos que com o tempo se tornam ali rochas sedimentares, tá? E nessas camadas que encontramos ali os fósseis, né, e os recursos minerais. Então, a exemplo disso, a gente pode dizer que no Brasil nós temos notáveis bacias sedimentares, né, como a bacia amazônica, a bacia do Paraná. Então, assim, a bacia da Amazônia, ela é uma das maiores do mundo, né, cobrindo ali grande parte da região norte do Brasil.
Enquanto a bacia do Paraná, na verdade, ela se estende ali por vários estados do sul e do sudeste, né? Então, assim, ambas elas são essenciais para pesquisa, para extração de recursos naturais também, tá? Então, assim, vamos só recapitular aqui, né? Que as bacias sedimentares se formam pelo acúmulo de sedimento transportado por agentes naturais como a água, como o vento e como o gelo, né? Que se compacta ali em camadas de rochas sedimentares ao longo, né, do tempo, tá? E elas também são ricas em recursos fósseis, tá? Tornando-se ali áreas chaves, né, para a extração de petróleo e gás, tá? Então nós temos como exemplo, a gente não pode esquecer, bacia amazônica e bacia do Paraná, né, que são importantes ali tanto pela extração quanto pela riqueza de recursos também, tá? Então aqui nós temos os terrenos vulcânicos, né? Nós já falamos um pouco mais ali, né, desses terrenos vulcânicos, né, há uns minutos atrás. Então aqui nós temos aqui província geológica do Brasil, né, que é dividido em 3 grandes províncias geológicas, não. Pessoal, através desse mapa nós vamos entender aí a estrutura geológica, né, e como que a gente consegue identificar aí através desse mapa que está no livro de vocês. Então o mapa ele está mostrando para a gente ali 3 estruturas geológicas principais, tá? Que são os escudos cristalinos, as bacias sedimentares e os dobramentos modernos, tá? Então vamos começar pelos escudos cristalinos, né, que são as áreas compostas por rochas muito antigas e resistentes. No Brasil nós temos o escudo das Guianas do Norte, o escudo do Brasil Central no Centro-Oeste e o escudo Atlântico no Sudeste e Sul, tá? Essas áreas elas são muito estáveis, ricas em minerais metálicos, tá? As bacias sedimentares, elas são regiões onde esse sedimento eles se acumularam ali ao longo do tempo, né? Formando ali as camadas de rochas sedimentares, né? Então, assim, as principais bacias sedimentares do Brasil são a bacia amazônica no norte, tá? E a bacia do Maranhão no nordeste e a bacia do Paraná no sul e sudeste. Então, essas bacias são ricas em recursos fósseis, né, como o petróleo e também o gás natural, tá? Já os dobramentos modernos, pessoal, são regiões onde as placas tectônicas já colidiram, né, e que formaram ali grandes cadeias de montanhas. No Brasil, nós temos os dobramentos no Brasil na região leste e centro-oeste. E também os dobramentos do Atlântico na região sudeste, tá? Então, assim, utilizando essa legenda aí, a gente consegue identificar com mais facilidade, com mais clareza, né, o que esse mapa está querendo transmitir para nós, ok? E aqui também a gente pode fazer uma outra observação aqui nesse mapa. Vamos aqui analisar ele mais um pouquinho, tá? Então a gente já falou aqui dos dobramentos, né? Então assim, nessa legenda aí, pessoal, nós podemos identificar ali onde cada tipo de rocha ela predomina, tá? Por exemplo, as cores ali mais claras indicam áreas, né, com rochas sedimentares mais recentes. As cores mais escuras, elas estão indicando ali áreas com rochas cristalinas muito antigas. Então esse mapa ele nos ajuda a entender como que a geologia do Brasil é dividida, né? Como que isso influencia aí na distribuição de recursos naturais e também na estabilidade do solo, tá? Então assim, através do mapa, você acompanhando ali a legenda, você consegue ali captar a mensagem que esse mapa está querendo nos transmitir. E aí, pessoal, a gente vai esclarecer então, né, o que são os minerais na verdade, tá? A gente vai recapitular, na verdade, né? Os minerais, eles são substâncias, né, de origem inorgânica, né? O que significa que eles não vêm de seres vivos, tá? E normalmente eles têm aí átomos de carbono, né, ligados ao hidrogênio na sua composição, tá? Eles são encontrados na natureza,
né? Eles têm assim uma composição química muito específica e a sua estrutura é cristalina, tá? Então, assim, nós vamos ver também aqui alguns exemplos de minerais, né, que conhecemos bem. Por exemplo, sais minerais, né, como o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, e o sulfato de cálcio, né, que é o gesso, tá? Nos metais, nós temos o ferro, o alumínio, o cobre, né, que são usados ali em diversas indústrias, tá? E nós temos a água, né, que é o H2O, que apesar de não pensarmos nela como mineral, a água ela é um composto inorgânico essencial para a vida, tá? Os ácidos minerais, pessoal, ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né, que são utilizados aí em vários processos químicos, tá? E as rochas, né? O que são de fato, então, as rochas? Pessoal, as rochas elas são agregados naturais de um ou mais minerais, tá? Ou mineraloides. Então, elas se formam na crosta terrestre e ela tem assim, uma composição muito variada, né? Dependendo dos minerais que a compõem, tá? Então, quais são as classificações de rochas, né? As rochas elas são classificadas em 3 tipos principais, né, como base ali da sua formação. As rochas ígneas, né, que são formadas ali pelo resfriamento, lembra? E a solidificação do magma. O exemplo é o granito e o basalto, tá? As sedimentares são formadas pela compactação de sedimentos ao longo do tempo. Por exemplo, o arenito e também o calcário, tá? As rochas metamórficas, elas são formadas, na verdade, pela alteração de rochas pré-existentes, né? Devido que ao calor e à pressão ou processos químicos também podem influenciar, tá? Exemplo disso é o mármore e a gnásio, tá? Então, assim, diferença entre rochas e minerais, pessoal, é a composição, tá? Minerais têm uma composição química muito definida, tá? E uma estrutura cristalina específica. Então, cada mineral é como uma peça de um quebra-cabeça, né? Com uma forma muito específica. Por outro lado, as rochas são como uma coleção de várias peças desse quebra-cabeça, né? Que se juntam ali para formar uma imagem maior, tá? Um exemplo didático disso que a gente pode utilizar, então imagina, por exemplo, você está fazendo um bolo, tá? Os minerais seriam os ingredientes individuais, né? Como a farinha, o açúcar e os ovos. Então, cada ingrediente ele tem ali suas próprias propriedades e as suas características, tá? A rocha seria o bolo pronto, né? Que é uma mistura desses ingredientes, né? Então, resultando ali em algo novo, resultando ali em algo diferente, tá? E quais são as importâncias desses minerais para nós, né? Pessoal, os minerais, eles são usados ali em praticamente tudo que nós fazemos, tá? Por exemplo, o ferro é usado para fazer o aço, né? Que é essencial para construir pontes, construir edifícios. O sal é usado na cozinha, também nos processos industriais. E as rochas? As rochas, elas são extremamente importantes, tá? O granito, por exemplo, ele é muito usado para fazer o quê? Bancadas, para fazer monumentos, né? O calcário, por exemplo, é usado na produção de cimento, né? Que também se torna fundamental aí para as nossas construções, tá? Então, assim, entender a diferença entre rochas e entre os minerais, pessoal, vai ajudar você a apreciar a complexidade e a beleza do nosso planeta, né? Porque os minerais, eles são blocos de construção das rochas, né? E junto eles se formam ali uma base da crosta terrestre. Então, estudar esses elementos, ele se torna ali fundamental para diversas áreas, desde a construção civil até a produção tecnológica. E a gente vai ficando por aqui, né, com as nossas referências bibliográficas, tá? Espero que você consiga aí ter um melhor aproveitamento sobre rochas e minerais.